Bem, queridos, vamos ler o capítulo 10, segundo Samuel. Vamos abrir as nossas Bíblias. Mais uma demonstração de Hesed da parte de Davi, mas que não foi correspondido. E que haverá mortandade, guerra, por causa de um Hesed de amor que não foi correspondido. Vamos abrir. Depois disto morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de Hesed, usarei de bondade para com Hanum, ou Anum em português, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para o consolar acerca de seu pai. E vieram servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor, Anum: pensas que por Davi te haver mandado consoladores, está honrando a teu pai? Porventura não te enviou ele, os seus servos, para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Tomou então Hanum os servos de Davi e lhe raspou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despediu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados, e mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram a mensageiros tomar a soldo 20.000 homens de pé, dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. O que ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe, com todo o exército dos valentes, e saíram os filhos de Amon, e ordenaram a batalha à entrada da porta, e os sírios de Zobá e Reob, e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos o que havia de melhor em Israel, e os formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou a Abisai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. Se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo, pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Até aqui. A história deve ser lida em casa, toda, dissecada, mas para não ficar um texto tão longo, eu quero ler mais uma vez o verso 12. Sê forte, Davi, sê forte, soldados, sede fortes, pelejemos varonilmente pelo nosso Deus, pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Eu não sei qual dos textos, quais desses textos que nós estamos estudando, não é fácil para nós, é um texto, qual o texto é mais difícil para ministrar. Esse é o desafio de quando nós pregamos uma mensagem, e fazemos isso todos os domingos, numa mensagem sequencial. Nem sempre todos os textos vão casar em grau, gênero e número. Mas eu aprendi e tenho dito que todas essas histórias bíblicas, elas estão escritas aí, para nosso ensino. Elas não são histórias de fábulas. Elas não são histórias míticas. Elas não são histórias para menino dormir. Lembram de João e Maria, Chapeuzinho Vermelho? Até mesmo estas histórias, quando elas foram criadas, e essas histórias que nós achamos que foram criadas na Idade Média, elas foram transmutadas de histórias que foram criadas em textos originais, muitas delas antes de Cristo. Havia lições de morais em Chapeuzinho Vermelho. Havia lições e há lições, até muito mais profundo do que imaginamos, em outras histórias como João e Maria. Qual lição nós podemos tirar de uma história como esta? Esse capítulo 10 é um capítulo que é uma continuação do capítulo 8. Nós tivemos um intervalo ali entre o 8 e o 10, no capítulo 9, de uma ação de bondade de Davi, que ele vai usar para com Mefibosete, filho de Jonatas, que era filho de Davi, neto de Saul, e filho de Saul, Jonatas, filho de Saul.
E o que aprendemos domingo à noite, no capítulo 9, é um ato de amor e de bondade para com Mefibosete, por amor de Jonatas, de uma aliança que Deus fez com Davi. Que Davi fez com Jonatas, corrigindo. Agora o capítulo 10, porque não está na ordem cronológica, seria possivelmente uma continuação do capítulo 8. Davi está conquistando cidades. Davi está expulsando os inimigos da terra. Mas um detalhe, alguns daqueles inimigos que estavam na terra tinham se tornado aliados e amigos de Davi, quando Davi era perseguido por Saul. A história começa no capítulo 10, versículo 1, que quando morreu um dos filhos de Amon, o rei dos filhos de Amon, o seu filho Hanum reinou em seu lugar. Qual era o nome desse rei que morreu? Naás. Seu filho Hanum agora, ou Anum com H, assume o reinado aqui em Israel, ali na terra dos Amonitas. Os Amonitas, nós precisamos lembrar, eles eram filhos, Amon e Moabe eram filhos de Ló, com uma de suas filhas. Cada uma delas teve relações sexuais com seu próprio pai e gerou filhos. Amon, que gerou os Amonitas, e Moabe, que gerou a nação e o povo dos Moabitas. Mas quando Davi estava debaixo de perseguição sobre Saul, a história vai nos dizer que ele vai se refugiar naqueles desertos e vai buscar provisão e socorro de Naás. Vai se fazer passar como um louco. Lembra daquela história? E ele vai estar ali peregrinando em deserto e costurando alianças políticas, uma vez que ele estava como um exilado da sua própria terra, sendo perseguido. Ele não era rei, mas ele estava, como todos nós precisamos aprender, não só a conviver com os de dentro da igreja em paz, mas também a conviver com os de fora em paz. Paulo vai nos dizer em Romanos de que no que depender de cada um de nós, devemos ter paz com todos os homens. Muitas vezes não haverá acordos, muitas vezes não haverá possibilidade de retorno da outra parte. E agora, quando Naás morre, Hanum ou Anum, o rei, o príncipe, assume o reinado da terra dos Amonitas. Davi vai usar de resede, Davi vai usar de bondade para com aquele rei e povo que, quando ele era exilado, usou de bondade para com ele. O tema da nossa pregação de hoje é o que você e eu fazemos quando não somos correspondidos. O que eu e você podemos fazer, podemos agir quando não somos correspondidos em bondade, em resede. E esse texto nos desafia porque, na verdade, ele vai terminar o texto, ele começa com paz, uma proposta de paz, mas ele vai terminar com guerra. A ideia de Davi, no coração de Davi, era que aquele período em que ele fez aliança com Naás, pai de Anum, que essa paz entre aqueles dois povos continuasse. Não foi só ele que fez isso. Quando Salomão assume o reinado, ele vai costurar alianças com o país que hoje se chama Líbano. Ele vai importar madeira, pedras. Ele vai costurar alianças com Tiro. Povos ali do Oriente Médio, que até hoje existem, que fizeram aliança com Davi, com Salomão, e esses povos ajudaram a construir o templo de Salomão. É esse o desafio da igreja. Nós temos um povo, os eleitos, a igreja, uma relação que nós temos na igreja com irmãos, entre irmãos. Deus nos fez corpo, mas nós também temos pessoas lá fora. Você tem seus familiares, você tem seus colegas de trabalho, você tem chefe de trabalho, você tem pessoas que estão como autoridade sobre a sua vida. Você tem filhos, você tem nora, você tem genro, você tem netos, você tem bisnetos, você tem vizinhos. Você precisa costurar relacionamentos. Você precisa ter relacionamentos com Deus e com o povo de Deus aqui na terra, mas também precisa entender que precisa dar testemunho junto aos de fora.
E é nesse capítulo 10 que nós temos essa possibilidade de entendermos que a iniciativa de Davi é uma iniciativa plausível. Ele diz o texto no versículo de número 2, então disse Davi, eu usarei de bondade para com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. Essa é a palavrinha que aprendemos aqui há 4 anos atrás, estudando sobre Hesed. O que é Hesed? Traduzida por graça, traduzida por bondade, traduzida pela máxima expressão daquilo que Deus é, amor. E eu vou responder em bondade. E quando nós respondemos em bondade, não significa dizer que o outro lá fora, que pensa e discorda de mim, responderá em amor à mesma altura. Não espere isso nem todos da igreja, porque nem todos têm maturidade para isso. Isso é uma caminhada e também não espere isso dos de fora. Mas é o nosso alvo, porque Deus é amor. E se Deus é amor, Ele usa de bondade para conosco e com a bondade que recebemos dEle, nós precisamos responder em bondade para com o outro. Jesus nos disse no Sermão do Monte que é fácil amar aqueles que nos amam. Mas Ele não pediu para amar os que nos amam, que é tão fácil de amar. Amar aqueles que nos odeiam, amar aqueles que nos aborrecem, amar aqueles que perseguem a igreja, amar aqueles que desejam destruir a igreja, amar aqueles que são inimigos da igreja, amar até aqueles que estão na igreja, que nem nasceram de novo ainda e que podem ainda ter a experiência de nascer de novo. Amar não é um discurso, é uma ação. E amar não é necessariamente entender que eu serei correspondido na mesma moeda e régua. Porque nós vamos amar como Deus também nos amou. Ele nos amou quando nós não correspondíamos a Ele. Quando nós éramos pecadores. E esse texto mostra a iniciativa de Davi de continuar a mesma bondade. O mesmo Hesed com uma nação que tinha tudo para ser inimiga, mas que em algum momento da história de Davi, da vida de Davi e das costuras de aliança, Davi teve a possibilidade de ser protegido e guardado sob a égide de uma nação com um paradigma de inimiga, mas que aquela nação protegeu a Davi. E como Davi é uma pessoa que guarda no coração relacionamentos de aliança, porque ele conhece a Deus. Ele decidiu usar de bondade. Ele decidiu usar de amor. Mas lembrem-se, esse discurso e esse texto não é sobre um povo da mesma fé. É um povo Israel e uma nação iníqua, inimiga e adversária de Deus. Você também deve ter entendimento de que existem relacionamentos múltiplos na sua vida pessoal. Você e sua casa, você e seu marido, você e seus filhos, você e seu chefe de trabalho, você e seus colegas de trabalho, que alguns querem criar coleguismo e se encostar no outro, mas não querem trabalhar, e o outro que não é crente, não gosta de gente preguiçosa, e pior ainda se for crente. Então esses relacionamentos estão aí presentes no nosso cotidiano, e muitos dos nossos relacionamentos não são de aliança, são de trabalho, são de área acadêmica, de área escolar, familiar, de área com vizinhos. E quando nós usamos de Hesed, ainda quando o outro não nos corresponda, mas nós usamos de Hesed e continuamos com Hesed, nós estamos aprendendo com Deus, agir em amor, construir alianças para que por meio desses relacionamentos, corrigindo a palavra, relacionamentos, nós possamos ganhá-los para o reino de Deus. Eu trago mais notícias. A história final é trágica. A outra parte, nação inimiga, não corresponde.
E vamos aprender aqui desafios no próprio texto, mostrando o que acontece de desdobramentos e o que isso nos afeta como igreja. Lá no capítulo 12 de Romanos, quando Paulo começa na prática da carta aos Romanos, do capítulo 12 ao 16, a falar do amor na prática. Porque do 1 ao 11 de Romanos é a teoria. Do 12 ao 16 é a ortopraxia. Nós estamos estudando Romanos com um grupo das mulheres no tênis clube. E nós temos aprendido, e ainda estamos no capítulo 4, lembrando que o grande pregador estudou 12 anos Romanos, lá na Inglaterra. E nós estamos estudando, mas ainda é a teoria, é a ortodoxia. Mas não basta ficarmos na teoria, nós temos que ir para a prática. E essa prática não é apenas para os da igreja, é também para os de fora, é também para os nossos relacionamentos nas mais diversas áreas, porque o Evangelho tem poder para transformar o homem e mudar a nossa visão. A religião não vai mudar você, a igreja evangélica não vai mudar você, o batismo nas águas não vai mudar você, mas uma experiência com Deus vai nos mudar. Muitas vezes nós estamos cegos, nós estamos caminhando a nossa vida segundo os nossos ditames. E é possível que Deus nos dê acordes, abalos, crises como essa da pandemia, para rever os nossos valores. Queremos cobrar muito dos outros, queremos exigir muito dos outros, mas não queremos investir em amor. E amor é isso, é se dar e não exigir nada em troca. Não espere dar amor a alguém e exigir que aquela pessoa que você deu amor, dê o retorno desse amor. E Davi vai nos mostrar que agora no universo com nações iníquas, inimigas, ele usa de recede. Mas nessa hora em que o recede não é correspondido, ele vai instaurar a guerra. Ele vai trazer um ataque de guerra, porque a guerra não começa com ele. A guerra vai começar com aqueles que não corresponderam em amor e vão fazer algo que você e eu não gostaríamos. Veja, por exemplo, ele usa dessa bondade, vamos trabalhar aqui alguns pontos. Primeiro, a bondade de aliança recusada. Verso 2, eu usarei de bondade para com Hanum, filho de Naás, como seu pai, e enviou Davi seus servos para o consolar acerca de seu pai. Irmãos, eu acho que o homem mal terminou de ser sepultado. Ele mandou amigos para confortar e consolar. Ele mandou oficiais, valentes dele, não eram quaisquer pessoas, eram oficiais. O texto diz no versículo número 2, enviou Davi servos seus para os consolar acerca de seu pai, e vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, que fica no sul. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Hanum, pensas que por Davi te haver mandado consoladores, está honrando a teu pai? Sabe o que eu vejo nisso? Que líderes, pessoas como você e eu, não importa onde você esteja, todo mundo aqui tem papel de liderança em alguma área da sua vida. Quem são seus conselheiros? A quem você ouve? A quem você escuta? Quem são seus parâmetros de baliza que dá o ponto de equilíbrio? Quem você escuta? Porque veja, esse Hanum ou Hanum, rei, ele está diante do trono porque o pai morreu e são os conselheiros dele que dizem, Davi é um hipócrita. Davi está mandando isso, mas ele tem segundas intenções. Não aceite esses servos que vieram dar conforto. E sabe o que é triste? É que esse homem faz a mesma coisa que Roboão, filho de Salomão, fez. Ele deu mais ouvidos aos jovens do que aos anciãos. Eu estou percebendo e vejo que muitos dos nossos problemas ao longo dos anos, na igreja, na sociedade, no trabalho, é porque eu e você decidimos dar ouvidos a certas vozes. Quem é o seu pastor? Quem é a sua igreja local? Quem é o seu líder?
Quem é o que as empresas dizem de mentor? Quem é o seu tutor? A quem você escuta? Aliás, você quer escutar? Ou você quer seguir seu próprio caminho? Porque há líderes e pastores que falam, mas eles não são aceitos. Eles são tidos até como ignorantes, fraquinhos. São pessoas que chegam no gabinete e dizem, olha, Deus já me falou. Se Deus já falou, por que consultou o pastor? Deus já me disse, mas qual a razão de buscar esse conselho se você demonstra que não quer o conselho? E esses homens criam agora problemas diplomáticos entre duas nações que tinham tudo para naquele momento já estar em paz. Porque Davi, antes de ser rei, fez aliança com os amonitas. E não despreze essa aliança de Davi, sabe por quê? Porque sua bisavó Ruth era moabita, pagã. E foi desta mulher que veio Davi, uma mulher pagã, uma nação estrangeira, inimiga, mas Deus, no meio de todas as nações, até hoje tem tirado multidões eleitas e escolhidas a dedo por Ele. Você é uma dessas pessoas. Diga amém. Quem são seus conselheiros? Quem é que está dando ouvido? Você vai tomar decisões por boca de ímpios? Você vai tomar decisões por boca de homens iníquos e de pessoas que não têm o conhecimento de Deus? É uma escolha sua. Foi uma escolha de Hanum recusar o recede, a bondade, e decidir dar ouvidos àqueles homens que não deveriam ser ouvidos. Isso me entristece como pastor, porque o ministério pastoral não é isso aqui. Isso aqui é 5%. Ministério pastoral e na vida, e eu não precisei ser pastor para aprender isso. Eu sempre dei conselhos na escola, com 8 anos, 9 anos, eu tinha amizade com todo mundo e não tinha um amigo. Eu era já diplomata, poderia ter feito relações internacionais, porque quando eles faziam assim, lembra daqueles mais antigos? Estou de mal. Eu ia lá, pegava o dedo de um e juntava com o dedo do outro. Vamos fazer a paz. Eu aprendi isso ainda no catolicismo. Aprendi isso ainda na escola, na universidade, no ambiente de trabalho. E aprendi que os olhos falam muito mais do que a boca e o coração. Até hoje eu vejo pessoas que estão gritando para mim, gritando para as multidões aí fora, porque está faltando obreiros para a seara, mas obreiros cheios de recede. E quando somos cheios de recede, nós damos e não exigimos que o outro nos dê. Porque eu aprendi que eu dei, me dei e vou me dar e me darei. E não posso exigir nada daqueles que receberam do meu amor. E se não me deram, eu não tenho problema nenhum. Deus me dará amor. Porque Deus é amor. Deus quer mostrar isso nesse texto a cada um de nós, e o versículo 3 diz, mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor, pensas que Davi, por te haver mandado consoladores, está honrando a teu pai, porventura não te enviou ele, os seus servos, para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Olha, eles estão semeando contendas. Eles, ao invés de criarem pacificação, eles estão semeando contendas. E diz ainda no verso 4, tomou então Hanum, porque ele deu ouvidos àqueles conselhos. Os servos de Davi, e sabe o que ele fez? Nós não entendemos muito isso, mas está muito claro lá em Levítico 19, 27, ele raspa a barba. Possivelmente essa região da costeleta, vocês já viram os judeus ortodoxos com aqueles caixinhos aqui? É porque está escrito em Levítico 19 que eles não podem fazer a barba. Não é a barba literalmente como nós chamamos aqui os homens, né? Hoje está em moda essas barbas bem orientais dos povos árabes, de alguns povos árabes, comprida, até mal feita. Tem alguns que acham lindo. Tudo bem, cada um tem seu gosto. Eu não tenho nenhum problema. Aliás, eu gosto de ver gente com barba, homem com barba, porque a minha barba é um horror, ela é rala.
E eu olho ali para o Gustavo, estou vendo ali o Gustavo, esposo da Juliana, é uma das pessoas que eu digo, olha, eu não tenho inveja nenhuma, mas eu acho bonita a barba dele, porque cresce rapidamente e tudo alinhado. O meu, acho que leva 10 anos para ficar uma barba cheia como a dele, que fica em um mês. Então não é nenhuma inveja. Agora, esse era um preceito, era um mandamento, e os judeus ortodoxos fazem isso, e eles sabiam da prescrição mosaica. Sabe o que ele faz? Corta a barba, só de um lado, dos filhos de Israel, para humilhá-los. E o pior, corta as vestes dos servos, dos soldados de Davi, até a cintura, para deixar eles envergonhados. Porque era uma estratégia de guerra, lá em Isaías 20, deixar os soldados conquistados despidos, como uma forma de envergonhar e trazer vitupério e vergonha. E são esses conselhos que eles vão dar. Veja o versículo de número 4. Ele raspou metade da barba, imagina. Lhes cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despediu. Topless é fichinha. Eles ficaram aqui, andando, despidos nas ruas, nas cidades da terra dos amonitas, de forma vergonhosa. Isaías 20 fala isso. E Levítico 19, verso 27, e Deuteronômio 14, 1 e 2, fala sobre as barbas que os judeus tinham que zelar. Era um sinal de aliança. Porque os pagãos faziam diferente. Os pagãos, até hoje, em alguns grupos religiosos, eles raspam a cabeça para as entidades, para se entregar às entidades que exigem tais sacrifícios. E Deus pediu para que a cabeça esteja coberta. E Ele usa esse princípio como princípio de autoridade. E é por isso quando nós entramos numa sinagoga e entramos no Muro das Lamentações, nós somos obrigados a colocar o quipar. Porque para a tradição judaica, o quipar é uma simbologia que a glória de Deus está sobre a minha vida. Sabe o que é isso? A autoridade de Deus está sobre a minha vida. Eu sou guiado pela autoridade de Deus. Os pagãos estão dizendo que ao rasparem a cabeça, eles estão sob a autoridade das guias, das entidades, da influência. E nós não precisamos, na nova aliança, nem deixar a barba tão grande e nem mesmo ficar preocupado, porque aí o pastor Felipe não estaria mesmo coberto nunca, porque ele é calvo. Que autoridade ele teria? Nenhuma, coitado. Não é isso, né? E eu não vou. Para ele eu posso citar porque ele é meu amigo, mas aqui eu não vou falar dos outros para depois não apanhar lá fora, né? E receber aí um xingamento dos irmãos que estão aí na calvície. Então, tranquilo. E se você tem cabelos compridos maravilhosos, amém, queridos. Não despreze também, porque tem muita gente que também era cabeludo, depois ficou calvo. Né? Não tem soberbeças. Então, ele faz isso para humilhar. Ele faz isso para humilhar, para envergonhar, quando, na verdade, Davi usou de bondade, mas não foi correspondido. E diz o texto que eles vão trazer aí um exemplo de bondade recusada. E aí o versículo número 5, sabedor disso, Davi enviou mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. E mandou o rei dizer-lhes, deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Quer dizer, Davi disse para eles, olha, fique aí, deixe a barba crescer, para que vocês não entrem na cidade e sejam envergonhados, porque as pessoas vão te questionar, por que vocês rasparam a barba? Vocês têm uma aliança com Deus. Davi disse para vocês não ficarem expostos. Fique aí em Jericó, aguardando até a barba crescer. Quantas vezes nós precisamos ter esse cuidado até com pessoas para que elas não sejam expostas? Para que elas não sejam expostas a toda a cidade, a toda uma igreja, desnecessariamente. E Davi, como sempre em amor, aliança, recede. Ele diz, fiquem aí, para que até os de fora, os linguarudos, não digam que vocês rasparam. Eles nem sabem que vocês foram usar de bondade para com os amonitas, mas que receberam em troca um ato de insensatez e estupidez. É nessa hora que chegamos a um próximo ponto. O primeiro ponto é uma
bondade de aliança recusada. Depois, a insensatez, que acabamos de ver. E terceiro, o cúmulo da injúria, do insulto e a desfeita. Versículo 6, e vendo, pois, os filhos de Amon. Eu acho interessante que Davi não fez nada. Ele foi cuidar dos seus soldados. Mas o texto vai nos dizer que a outra parte, porque como estava com a consciência culpada, de culpa, um sentimento de culpa, diz o texto no verso 6, que vendo, pois, os filhos de Amon, que se haviam tornado odiosos a Davi, mas escuta lá, quem foi que promoveu o ódio? Quem foi que promoveu o ódio? Por que eles estão se vendo odiados? Mas quem foi que promoveu o ódio? Quem foi que promoveu o ataque? Quem foi que recusou a insensatez? E eu acho que são essas perguntas que você e eu fazemos quando nós usamos de bondade para com a nora, para com a sogra, para com um sobrinho, para com um irmão de sangue, e nós não somos compreendidos. Eu pergunto a você, que armas você vai usar? Que táticas você vai usar? E é nessa hora que precisamos pedir a Deus discernimento. E eles mandaram mensageiros tomar a soldo. Sabe, eles contrataram soldados. Sabe de onde? Vamos para a geografia. Os amonitas estão aqui na região sul, parte leste, suleste, sudeste. Sabe onde estão os sírios? No norte. Eles vão contratar soldados do norte, da Síria, para se juntarem com os soldados deles do sul, para atacarem Israel e destruir o reino de Israel. Tudo porque rejeitaram a bondade, recede de Davi. E além disso, porque aquele rei insensato deu ouvidos a péssimos conselheiros. Meus queridos, um dos grandes desafios da igreja, nós somos chamados o tempo todo, eu e você, para sermos conselheiros das pessoas. Cuidado para não semear contendas. Cuidado para não gerar e jogar um contra o outro. Família contra família na igreja. Cuidado. Ser conselheiro exige isso de nós. Tem coisas que você vai ouvir, que o outro vai ouvir, que você não precisa dizer tudo para não gerar mais ira. Contendas. Tem certas coisas que você vai ouvir, que alguém vai contar, que você tem que separar que aquela pessoa está debaixo do ímpeto da ira. Como você e eu poderíamos estar. E que nessa hora nós temos um grande conselheiro chamado Espírito Santo. Nós temos um outro grande conselheiro, as Sagradas Letras. E nós temos conselheiros, pessoas na terra, homens de Deus, que Deus vai colocar na sua frente. E não necessariamente pastor, pessoas de Deus que têm sabedoria para administrar. Não seja daqueles que vão engendrar mais ódio. Não sejam daqueles que vão alimentar e vão jogar mais ainda lenha na fogueira. Porque esse texto termina com guerra. Esse texto termina com violência. Diz o texto que eles contratam soldados da Síria. Vamos fazer as contas aí, verso 6. 20.000 homens de pé. 1.000 homens do rei de Maaca, dos sírios, e 12.000 de Tobi. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe, com todo o exército dos valentes. Agora Davi vai ter que entrar em guerra, porque aqui não é uma guerra de igreja, é uma guerra de território. É uma guerra do Paraguai. É uma guerra de nações. É uma guerra que não é necessariamente para matar o outro. Como eu falei domingo passado, Santo Agostinho disse, Deus é a favor da guerra quando o outro quer destruir o meu povo matando 10.000. É melhor que, se ele quiser matar os 10.000 e não se render, é melhor que eu o mate, porque ele vai matar 10.000. Quem está me ouvindo, não distorça as palavras, eu não estou dizendo que você vai matar ninguém. E se você matar, você vai ser preso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que para ir para a guerra é para tentar coibir a ação do inimigo. Mas pela ética, não é melhor que só morra um do que 10.000?
Vai ver quantos morreram. Eu estava estudando no livro essa semana quantos soviéticos morreram sob a mão de Stalin e de Lenin. Vai ler. Sobre o governo da China, não essa China de hoje, mas a de Mao Tse-tung. A de lá matava fisicamente. Tem até cuidado que não vou me bloquear no YouTube agora. Mas é história. É história. Está lá nos livros de história. Que os jornais mostram e Nova York tem vários livros, os grandes best-sellers, mostrando o que Mao Tse-tung matou. Só isso. Milhões foram mortos. E o silêncio dos povos, e o silêncio das Nações Unidas. E muitas vezes o que faltou ali foi moderação, conselheiros, pessoas sábias, até para dizerem, vamos parar por aqui. E a guerra tem como objetivo dizer, como diz uma cantora lá da década de 70, por favor, pare agora, senhor juiz. Pare agora. Mas se ele não parar, é melhor que ele morra. Eu lembro até hoje quando Saddam Hussein foi capturado. Os Estados Unidos não mataram Saddam Hussein, capturaram como um rato em 2003, achado no meio dos buracos. E as autoridades americanas entregaram Saddam Hussein ao sistema jurídico do próprio Iraque. E ele foi julgado pela própria autoridade do judiciário iraquiano. E além disso foi morto, infelizmente, por enforcamento. Não foram os Estados Unidos que mataram. Eles entregaram Saddam Hussein ao governo iraquiano e ao judiciário iraquiano. E a nossa missão como igreja é entender que quem faz justiça e quem é o nosso juiz é Deus. E nós precisamos resolver e administrar as coisas aqui terrenas com os recursos que Deus nos deu. A palavra, o Espírito Santo que nos dá domínio próprio, domínio, mansidão, sabedoria, recede, amor. E essas ferramentas que Deus nos entrega, nós não precisamos apelar para o judiciário da terra e dos homens. Bem, agora a guerra está instalada, o versículo 8, saíram os filhos de Amon, quem começa a sair são eles. E eles saem, vocês estão vendo o que está acontecendo em Nova York? Acompanharam os jornais, noticiário, restaurantes de judeus sendo atingidos, apedrejados. Só de ontem à noite, mais de 127 lugares dos Estados Unidos, os árabes atacaram os judeus nos restaurantes e lugares públicos com apedrejamento. Termina a guerra lá, mas começa outra guerra, tática, pessoal, no mundo nosso, no nosso dia a dia. E os judeus estão enfrentando isso mais uma vez na terra, um ódio cruento sobre a terra. E eu pude ver nas cenas que eles não responderam em nada. Quem protegeu eles foram os donos dos restaurantes, os guardas que protegeram, mas ataques de pedradas, de meter pedras e alguns até com elementos cortantes, ontem à noite, sexta para o sábado, sábado para o domingo. É que nós estamos tão preocupados com tantas outras coisas, não estamos enxergando isso. Nós estamos focando coisas que não são necessárias e perdendo tempo. E tantas vidas estão sendo destruídas e a igreja esquecendo a posição dela, intercessora, oração, mediadora e pacificadora. Versículo 8, e saíram os filhos de Amon. Versículo 9, vendo pois Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda. Por quê? Porque os amonitas chamaram os sírios do norte e contrataram os soldados deles do sul. E escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou a Abisai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. Então ele cria linhas de frente de guerra. E ele dá uma mensagem. Ser forte, pois, pelejemos, verso 12, varonilmente pelo nosso povo. Pelo nosso povo. O que é que Davi está pedindo? Pelo nosso país, pelo nosso território, pela nossa cidade. O que é que nós devemos pedir a Deus? Pela igreja, pelo reino de Deus. Mas temos que lembrar que muitas vezes na igreja, nem todos têm a mesma estatura da maturidade. A igreja é um hospital, a igreja tem pessoas doentes, tem pessoas que acabaram de chegar no pronto-socorro, tem pessoas que estão na UTI
espiritualmente falando. Tem pessoas difíceis, eu já vi barracos em hospitais, de pessoas se espernearem porque não querem o tratamento do médico, o enfermeiro. São pessoas que fazem até situações de embaraço. Mas a igreja também pode ser comparada a um hospital. E nesse ambiente de igreja, eu preciso entender, igual na minha família e na minha casa, nem todos têm a maturidade. Você não pode cobrar das suas irmãs, dos seus irmãos de sangue, o que eles não têm recebido do Evangelho. Aliás, eles vão cobrar de você. E essa atitude que nós precisamos ter, além dos de dentro para com os de fora, nós precisamos viver esse amor, exercitar esse amor de Deus e costurar esses relacionamentos para que sirvam de testemunho e de baliza para eles. E não engendrar contendas. Bem, eu quero trazer aqui a discussão do desdobramento desse texto. Versículo de número 18. Porém os sírios fugiram de diante de Israel e Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também feriu a Sobaque, chefes do exército, de tal sorte que morreu ali. E vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que foram vencidos, fizeram paz com Israel depois da guerra, depois da morte, e os serviram e temeram os sírios de ainda socorrer aos filhos de Amon. Realmente foi um texto de bastante guerra. Esses maus conselheiros, eles levam pessoas a sofrerem consequências funestas. E aqui eu quero que você anote as consequências desses maus conselheiros. Primeiro, eles interpretam mal os sentimentos de Davi. Você não vai ser bem interpretado sempre. Você tem que ter estrutura de entender que com as melhores intenções que você teve, e eu tive, nem sempre o outro vai ver que você usou de bom sentimento. Você tem que ter maturidade para isso. Quantas vezes, meus queridos, estou a falar de mim. Morei em São Paulo uma vez, eu era jovem, acho que tinha 19, 20 anos, e eu fui ali na Barra Funda, morava na Barra Funda, e eu fui pedir uma informação. Com o meu jeito nordestino de ser, nordestino fala com todo mundo, caloroso, eu disse, bom dia, ai meu Deus, um assalto. Eu falei, não, eu não vim assaltar, eu vim perguntar, aonde é a rua tal. Armada. Quantas vezes eu fiquei decepcionado quando eu cobri uma pessoa em amor e essa pessoa não me correspondeu e me traiu. E conversando um dia com essa pessoa, quando colocamos os pontos nos is, eu disse para ele, infelizmente, ou felizmente, eu não deixaria e não vou deixar de usar nunca de recede de amor. Eu sempre cobri o irmão quando o irmão não cobria. Algumas pessoas que falavam mal do irmão, eu sempre o cobri. Eu nunca usei a minha boca para falar a essas pessoas dos seus erros e das suas falhas. Porque quem ama de fato, cobre. Eu nunca vi uma mãe contar para mim, da igreja, o que os seus filhos fazem de maldade para com elas. Mas eu vi as lágrimas delas. Mas eu nunca vi suas mães dizerem para mim o que eu vi nos olhos, de não correspondência de filhos para com elas. Às vezes nós estamos interpretando, ou às vezes somos mal interpretados pelos nossos sentimentos. Você pode usar de boa fé, de boas intenções, e alguém não vai entender. Qual é a sua reação? Você é bipolar? Você vai mudar agora de moeda e vai agir com incêndio, com bomba? Não, você vai continuar amando. Segundo ponto, eles ofenderam os mensageiros e ganharam ainda a inimizade de Davi. Terceiro ponto, eles provocaram uma guerra inútil que não deveria ter sido ocorrida. Quarto ponto, eles gastaram ainda dinheiro em assalariar os sírios para custear transporte, despesa logística para os soldados da Síria do Norte atacarem Jerusalém, que está no meio do território de Israel. Tudo isso porque recusou a bondade e o recede. E o pior, perderam a guerra. Tanto investimento,
tanto gasto, tanta saliva, tanto esforço, tanto sangue colérico. E as consequências, as mais desastrosas. Para finalizarmos, eu pergunto, como conciliar esse texto do Velho com o Novo Testamento? Vamos para Romanos capítulo 12. Aqui temos a receita. A doutrina da igreja é o Novo Testamento. O Velho Testamento, ele é sombra, ele é base, ele é importante. Mas a doutrina da igreja é o Novo Testamento. Você quer conhecer a igreja, quer agir como igreja? Não use esses textos de Davi, por exemplo, porque ele engendrou a guerra. Nós vamos alimentar sempre a paz, porque no que depender de cada um de nós, vamos ter paz com os outros. E aqueles que não aceitam a nossa paz, viveremos em paz. Viveremos em paz. No capítulo de Romanos, capítulo 12, o texto de Deus nos diz, vamos ler comigo, capítulo 12. É um texto interessante, estou em Coríntios, irmãos, pelo amor de Deus. Romanos 12, a nova vida, é a prática. E o versículo 9, ele diz, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Você deve aborrecer o mal. Aborrecer a prática do mal. Ele não está mandando eu aborrecer-me, ficar com ódio da pessoa. É do mal. Não é rejeitar a pessoa, mas é discordar do que a pessoa faz e não concordar, porque Deus não concorda com a maldade. Depois no 10 ele diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Como é o teor das suas conversas? É só você que é o melhor? É só a sua família que é a melhor? São só os seus filhos que são os melhores? Quer dizer, ninguém presta na outra família, mas eles são do seu sangue, são seus cunhados, são seus tios, são seus avós. E o amor verdadeiro não é eu me vangloriar contando das coisas que eu e você conquistamos, é dando honra ao outro. Eu sei que a Patrícia não vai gostar daquilo que eu iria falar, então eu não vou falar. Porque se eu a amo, eu vou preferir honrá-la. Se tem algo que aconteceu, eu não vou trazer esse assunto à tona, porque isso vai feri-la, vai machucá-la, e eu tenho que lembrar que até no teor das nossas conversas, o que nós conversamos, nós podemos destruir a vida do outro. Eu já contei aqui uma experiência, só tinha 18 anos, tá, irmãos? Quando a minha prima, Roberta, que é a filha da pastora Vânia, estava em Maceió, uma vizinha minha chegou e disse para ela, a mãe dela morreu na frente dela, minha prima já começou a desmaiar. E eu joguei ela no carro já desmaiada e fomos direto para a casa da outra tia. Eu falei, eu tenho certeza que não foi a sua mãe que morreu, Roberta. Eu tenho certeza, acho que foi a tia Netinha que morreu, tia Ivonete. Mas isso aí tão ímpeto, na rapidez para pegar o carro, correr, e ela passando mal, não sabia se ia para a casa da minha tia, se eu ia para o hospital, socorrer ela, que eu vi a hora dela estar ali morta no carro, e dirigindo sozinho. E deixei ela no carro sozinho, saí afoito e entrei na casa da minha tia. Pessoal, quem foi que morreu? Perguntei aos meus primos. E eles disseram, foi a mamãe. Eu disse, ainda bem. Como é que diz ainda bem? Mas eu falei ainda bem porque eu deixei a Roberta desmaiada no carro. Branca, azul e branca. Eu sei que a palavra foi estúpida, foi de insensatez, mas eu tinha 18 anos, eu tinha o meu temperamento afoito, mas eu fui em bondade, eu fui em amor. Eu estava socorrendo. Talvez eles me julgaram, e eu fui pedir perdão, peço perdão, porque eu não quis dizer isso, porque a minha vizinha falou. Eles não aceitaram muito bem naquele momento. Mas eu fui para o velório, lógico, é minha tia. Ainda bem. Você está rindo de mim? Mas o que você já falou e machucou o seu irmão, e ao invés de ter parado ali, você ainda continuou.
Você não está vendo que o seu irmão está sendo humilhado, envergonhado por você e desprezado? E você ainda continua? Então você não ama cordialmente. E você está contando só o que você conquistou, o que você tem. Você não está vendo que ele está sendo ofendido? Ele não tem condições nem de viajar de ônibus, nem a pevete. Pevete, a pé. E você contando as suas conquistas? Porque a igreja tem pobres e ricos. Tem brancos e negros. Igreja tem judeus e tem árabes. Igreja tem judeus e gentios. Igreja tem gente de autocomiseração, coitadinho, tem gente de vítima, tem gente madura, tem gente muito consciente do que faz, tem gente que é inocente e ingênua. Igreja é isso, são pessoas. E se você encontrar uma igreja perfeita, por favor, passe o endereço, eu vou me mudar para lá hoje. Mas os que perseveram, não vão perseverar na sua força. Vão sofrer por causa do amor. Eu não gosto de falar sobre amor. Eu começo a chorar. Eliseu olhou para o rei da Síria e chorou. Ele só chorou. E ele pergunta, ele nem era rei, era o futuro rei. E ele pergunta, por que você chora? Ele não abre a boca, ele apenas diz uma frase muito curta. Porque Deus me mostra o que você vai fazer de maldade nos próximos anos. O amor de Deus, de Coríntios 13, que a minha geração, do Renato Russo, do Legião Urbana, cantou. É lindo cantar a música do Legião Urbana que eu cantei. Mas ali eu aprendi que é só teoria. Porque a multidão lá fora não sabe que aquele amor, que está traduzido em algumas bíblias como caridade, mas não é caridade. É amor ágape. É o amor que tudo sofre, tudo crê e tudo espera. O amor que não se vangloria, o amor que não se ensoberbece, o amor que não exige, ele apenas se dá. Pastor, ele é uma barata? É. Se você acha que é uma barata, é para ser uma barata. Para ser pisado? É. É o amor. É o amor que você vai se dar, mesmo que o outro não haja de bondade, de recede, você vai perseverar no amor de Deus. No zelo não sejais remissos. E nós precisamos ter zelo. Verso 11. Vocês percebam que todos os verbos não são pedidos, são imperativo. Estão no imperativo. Sede. Sede zelosos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Por que ele está dizendo isso? Porque às vezes nós somos tão nocauteados de não sermos correspondidos que nós não queremos mais servir. Está assim de pastores feridos, que não são mais pastores, não querem ser mais pastores. Muitas pessoas pensam que os pastores são super-homens. Pastores são treinados e testados todos os dias no exercício do amor. O Bolsonaro hoje, tudo é culpa dele. Acho que o MC Kevin morreu, a culpa é dele também. Muita coisa que acontece na igreja é culpa do pastor. Nós podemos ter pastores amorosos, dóceis. São pastores que também amam, também não são amados, e são fritados em muitas casas e em muitas panelas de grupinhos de igreja. E muitas vezes essas pessoas querem exigir de nós amor, quando elas mesmas não vivem em amor. E se você frita e cozinha alguém nas panelas com a sua língua, não se esqueça que você vai ser a próxima e o próximo. E quando você um dia exigir amor, pode ser
que você não cultivou nada disso, você não terá amor. Você não usou de bondade e de recede. Eu sou da linha que quando eu vejo uma pessoa ou pessoas usando de um comportamento como desses homens aqui do texto que nós acabamos de ler, a melhor coisa é o silêncio. Isso não é se esquivar de confrontar o pecado. Mas o silêncio é tão importante porque quem sabe muito fica mais calado e quem sabe pouco fala demais. Às vezes nós falamos muito porque nós nem conhecemos o porquê daquela pessoa estar agindo assim. E eu já aprendi nas histórias de gabinete pastoral e nas visitas às famílias que aquilo que eu estava julgando era totalmente diferente do que eu pensava. O buraco era muito mais profundo. Quantas vezes eu já vi pessoas com problemas terríveis e olhei para as histórias delas, histórias de estupro com o próprio pai, violência sexual. Conheço histórias de crianças que foram adotadas, que viram seu próprio padrasto com uma faca cortando o pescoço todo do seu irmão de 4 meses. E depois matar a própria mãe na frente dele, uma criança que só tinha 7 anos de idade. Esse menino hoje tem trejeitos homossexuais. É fácil julgá-lo. Mas ninguém quer ir lá cuidar daquele menino, conversar com ele e ver o nível de violência e agressão. E não basta dizer vamos amar. Não. É preciso acompanhar essa pessoa. Quem vai acompanhar? Ele é agressivo. Ele é violento. Você vai ter que conquistar. E você vai ter que se dar em amor, e ele vai se debater contra você, e você vai ter que se dar em amor, e ele vai se debater, e você vai perseverar em amor. Porque é isso que Paulo está nos dizendo, que sejamos perseverantes em amor. E não esperar nada de ninguém, de que o outro vai nos corresponder, porque nem sempre ele vai nos corresponder. Mas eu continuarei a amar. O texto vai também nos mostrar, no versículo 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem. O que é que ele diz? Abençoai e não amaldiçoeis. Significa que eu vou abençoar e o outro continua me amaldiçoando, mas eu continuo abençoando. E ele continua me amaldiçoando e eu continuo abençoando. E vou continuar abençoando em silêncio. Não vou abrir a minha boca para ninguém para falar mal dele, porque eu não posso. E quando não fazemos isso, não podemos exigir amor do outro. Se eu não estou cumprindo também esse exercício do amor, daquele que eu amo e me ofende, eu vou atacar e falar, não, eu vou cobrir e amar, mesmo que ele não me ame. No capítulo 13 ele diz, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, e queridos, aqui está o exercício da igreja. Eu estou chorando, comecei chorando pelo Vitor, pela Isabela, pela Carol. Alguns de vocês nem conhecem, mas nós devemos chorar com os que estão chorando e se alegrar com os que estão alegres. Você já viveu uma cena de estar no velório de manhã, num membro da igreja que morreu, e à tarde fazendo o casamento, e de noite fazendo a dedicação de uma criança? Você tem que ser tripolar. Tem que chorar, tem que sorrir, tem que se alegrar, tem que celebrar. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Isso está na receita do amor. Você acha que você está correto, você acha que o outro está errado, você acha que você está agindo sabiamente, você acha que a sua nora está errada, mas pode ser que ela esteja certa. Você não tem todas as informações.
Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Veja, meus irmãos, é um esforço, marca na sua Bíblia, esforçai-vos. Agora vamos ler o 18, todos. Se possível, vamos. Quanto depender de vós, tende paz. Ele colocou aí a condição, se possível. Significa dizer que nem sempre você vai ter a resposta de paz. Só que você não vai fazer guerra. Você vai continuar em amor, mesmo que ele não queira a paz. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, e não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence. Não é para você dar lugar à ira, tá? É deixar a ira à parte. Olha, a Bíblia me diz que eu tenho que dar lugar à ira. Não, tem crase aí. Dê lugar, dê espaço ali, à parte, fique à parte. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Se você quiser viver bem, vá dormir toda noite, com a sua cabeça no travesseiro, sondando o seu coração com Deus. Como foi o seu dia? O que você alimentou de pensamentos? O que você alimentou de vingança? Comece a fazer essa recapitulação e o texto vai nos dizer: não te deixes vencer do mal. Se você hoje estiver enfrentando uma situação como esta, em que eu e você temos investido em amor e não temos sido correspondido, não importa. Saia daqui hoje decidido. Amar não é sentimento, é uma decisão. Somos um corpo. Eu preciso amar o meu irmão. Na prática, nem todos vão querer corresponder. Devem corresponder. Deveriam corresponder. Só que tem um detalhe. Pode ser que ele não corresponda agora. Ele corresponderá amanhã. Eu lembrei de uma igreja que eu voltei a Maceió há muitos anos. Encontrei um rapaz de quase 2 metros de altura. Chorei muito naquele dia, porque sua mãe foi uma mulher de oração comigo. Quando eu voltei para rever aquela igreja, encontrei o seu filho que eu não reconheci. Eu vi aquele menino pequeno. Ele disse: pastor, o senhor lembra de mim? Eu falei: olha, desculpa, eu não lembro. Ele disse: eu sou filho daquela irmã X. Pastor, a minha mãe morreu. Ela não viu que eu estou aqui hoje transformado. Ela orou tanto por isso, pastor. Deus transformou a minha vida. Ela não teve o privilégio de ver essa oração respondida. Pastor, mas eu estou aqui porque o senhor era amigo dela. Eu sou a resposta da oração da minha mãe. Aquele rapaz me mostrou uma lição muito importante. Nem sempre nós vamos ser correspondidos na hora que nós queremos. Nem sempre aquela pessoa vai andar conosco e vai entender tudo. Às vezes aquela pessoa tem que caminhar certos caminhos, certas milhas, que ela não quer caminhar conosco, sozinha, ao lado. Ela vai ter que caminhar sozinha. Ela vai aprender. E eu tenho a certeza que ela pode aprender, você e eu e tantas pessoas que enfrentarem situações como estas, na medida que eu fizer apenas algo. Persistir em amar e orar até que eu veja o amor de Deus na vida daquele irmão. A maturidade. E mais do que o amor, não foi só o amor que Paulo pediu. A estatura de varão perfeito. Eu posso amar, eu conheço pessoas que amam. Eu tenho casais aqui nesse Brasil, em Campinas, que eu vejo nos Instagrams, que é muito amor. Né? Só amor, casal. Eu me amo, como diz o Titãs, o Traje a Rigor. Eu me amo e não posso mais viver sem mim. Eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu te amo, eu te amo. Só fica ali no casal. Isso não é amor. O amor
que a gente precisa entender, esse amor de Deus, ele vai desaguar no outro, nos filhos que virão. Esse amor que muitas vezes as pessoas pensam, como a gente ouve aí fora, não, eu amo a minha família. Na verdade, você ama a sua família, mas o seu Deus é a sua família. Porque hoje é domingo, não é dia de ficar churrasco todo domingo. Aliás, ninguém nem tem dinheiro para churrasco todo domingo. Mesmo nas vacas gordas. Porque domingo não é Fórmula 1, domingo é dia do Senhor. E o que eu vejo, que eles se amam, mas se amam mesmo, mas é um amor que só está aqui. Eles não têm Deus em amor. E não têm essa missão de entender que até o casamento deles, que eles se amam tanto, deveria ser um casal para viver esse amor, para ser espelho para outros casais. É só para o ego, é só para o prazer, é só para eles. Portanto, não é referência para mim e nem para a igreja. O amor é como nós aprendemos quando casamos, nós deixamos de pagar R$150 na parcela de uma calça comprida. Eu sei que tem calça mais barata, tá, irmãos? Mas tem gente que dá. Entretanto, e o dinheiro é da pessoa, ela ganha para isso. Entretanto, essa pessoa pode dar esse valor hoje para uma calça, mas quando ela casar, ela vai pagar 150 na parcela do berço, na parcela do guarda-roupa do bebê, na parcela do bebê, e ela vai aprendendo que as crianças que Deus nos dá, que são presentes, nós vamos criar esses filhos para Deus e vamos esquecer de nós e abrir mão de nós para cuidar do outro. Amém? Que possamos usar de bondade. Entender que aquele texto terminou em guerra, mas era uma questão geopolítica. Aqui na Nova Aliança, nós vamos continuar perseverando em amor. E se o outro não nos corresponder, perseverar em amor. E o outro não quer, perseverar em amor. E guardar a boca e o coração para não semear daquele irmão e daquela pessoa contendas, desavenças na família, no trabalho e na igreja local. Guarde o seu coração. Deus quer te abençoar. Continue amando. Deus ama. E Ele vai pelejar por mim e por você. Ele é o nosso juiz. E que Deus nos guarde à sombra do onipotente, do Deus Altíssimo. Fiquemos de pé. Pai querido, nós oramos esta palavra, colocamos diante de Ti esse desafio que temos como igreja. Temos tantos relacionamentos fora e dentro da igreja. Temos uma natureza que foi legada, que é a natureza adâmica, caída, corrompida. Mas agora nós temos o novo homem em Cristo. Nós temos os recursos que o Senhor nos deu, a palavra, o Espírito, o quebrantamento, essa diligência e esse esforço necessário que precisamos ter. Oramos para que essas práticas que foram requeridas pelo apóstolo Paulo, à igreja, na carta aos Romanos, possamos, pelo Teu Espírito, colocarmos em prática. Possamos, ó Deus, fazer da nossa parte aquilo que nos corresponde, agir em amor, responder em amor, ainda que não sejamos correspondidos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor fortaleça cada um aqui. Pai, nós colocamos hoje as nossas mágoas, mágoas de família, mágoas de sogra, de genro, de nora, de irmãos, de sangue, de tios, de avós, de pais, de cunhados, de primos. Senhor, pode ser que nunca mais vejamos estas vidas, porque amanhã qualquer um de nós pode morrer. Nós não queremos partir para a eternidade manchados de ódio, de mágoa. Nós não queremos que alguém chegue em nosso velório e diga: que pessoa difícil. Nós queremos que alguém possa dizer a nosso respeito: era um homem de Deus, era uma mulher de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê esses aprendizados que não apenas a história, o fato, a pregação nos ensina, mas a prática. Para que quando formos nocauteados, rejeitados,
recusados, esquecidos, nós não venhamos a nos colocar no papel de vítima. Nós possamos nos levantar e dizer: Senhor, eu decido amar. Eu decido amar. O Senhor me ama e tem pessoas que me amam nesta terra. Eu vou amar aqueles que me odeiam. Eu vou orar por aqueles que me perseguem. Eu vou orar. E eu oro pela vida dos meus irmãos para que o Senhor nos ajude, para que não venhamos somatizar problemas em nossa vida, em nosso físico, em nosso emocional, em nossa saúde. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. No nome de Jesus oramos. Amém e amém.